Charles Bronson odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Charles Bronson nasceu. Charles Dennis Buczynski, a 3 de novembro de 1921, em Ehrenfeld, Pensilvânia. Criado numa família lituano-americana da classe trabalhadora, sendo o 11º de 15 filhos, Bronson enfrentou dificuldades desde cedo. O seu pai, mineiro de carvão, faleceu quando Charles tinha apenas 10 anos, deixando a família na pobreza. Ainda adolescente, o próprio Bronson começou a trabalhar nas minas de carvão, ganhando apenas $1 por tonelada que transportava. Estes primeiros anos de trabalho árduo e dificuldades econômicas moldaram profundamente a sua força silenciosa, a sua personalidade estoica e a sua sensibilidade operária, características que mais tarde definiriam as suas personagens no cinema. Bronson serviu na Segunda Guerra Mundial como artilheiro aéreo na Força Aérea do Exército do ZIL. Realizou 25 missões no Pacífico e recebeu a medalha Coração Púrpura pelos ferimentos sofridos em combate. Após a guerra, usou o benefício educacional para veteranos, GI Bill, para estudar arte antes de finalmente encontrar a sua vocação na representação. Mudou-se para Hollywood, onde começou a sua carreira com pequenos papéis em filmes e na televisão. Os primeiros trabalhos estereotipavam-no frequentemente como bandido ou vilão devido à sua aparência rústica e intensa presença em cena. Chegou a adotar o apelido Bronson durante a era do macartismo, quando ter um nome do leste europeu podia ser prejudicial para a carreira de ator. Nas décadas de 1950 e 60, Bronson construiu uma sólida reputação como um cativante ator secundário, aparecendo em filmes como A Casa de Cera, 1953, Apache, 1954 e Os Sete Magníficos, 1960, onde a sua interpretação de Bernardo O'Reilly acrescentou complexidade e humanidade a um grupo de pistoleiros duros. O seu papel de Danny, o Rei dos Túneis, em A Grande Evasão, de 1963, consolidou-o ainda mais como um ator carismático, capaz de combinar a dureza com a empatia. Conferia uma dignidade discreta às suas personagens, evitando a extravagância em favor de interpretações sóbrias e emocionalmente contidas. A projeção internacional de Bronson ocorreu no final da década de 1960, particularmente na Europa, onde foi aclamado como uma grande estrela antes de alcançar fama semelhante nos Estados Unidos. Tornou-se especialmente popular em França e Itália, onde o seu comportamento pragmático e a sua persona de anti-herói conquistaram o público. A sua prestação no épico de Sérgio Leone, Era uma Vez no Oeste, 1968, como o enigmático pistoleiro que tocava a harmônica, continua a ser uma das suas mais memoráveis. O filme, com o seu estilo operático e a banda sonora envolvente de Ennio Morricone, consolidou o estatuto de Bronson como um protagonista de grande intensidade e mistério. A década de 1970 marcou o auge da carreira de Bronson, quando se tornou sinônimo do gênero de suspense e vingança. O seu papel mais icônico foi o de Paul Kersey em Desejo de Matar, 1974, realizado por Michael Winner. Como um arquiteto que se torna justiceiro após o brutal ataque à sua mulher e filha, a personagem Kersey, de Bronson, incendiou um debate nacional sobre justiça pelas próprias mãos e crime nos Estados Unidos. O filme foi controverso, mas extremamente popular, dando origem a 4 sequelas e consolidando a posição de Bronson como um símbolo de justiça retributiva e estoicismo masculino. Tornou-se uma estrela de bilheteira, conhecido por interpretar personagens duros e solitários que faziam justiça pelas próprias mãos quando o sistema falhava. Ao longo das décadas de 1970 e 80, Bronson continuou a protagonizar uma série de filmes de ação intensos, muitos produzidos pela Cannon Films, incluindo Hard Times, 1975, Breakheart Pass, 1975, The Mechanic, 1972, e 10 to Midnight, 1983. Apesar de os críticos frequentemente descartarem os seus trabalhos posteriores como formulaicos, a sua base de fãs manteve-se devota e as suas prestações continuaram a carregar uma autenticidade robusta que poucos atores conseguiam igualar. Trabalhou frequentemente com realizadores como Michael Winner e J. Lee Thompson, formando parcerias criativas duradouras. Fora do ecrã, Bronson era conhecido por ser extremamente reservado e algo enigmático,
Apesar da sua imagem rude e robusta, aqueles que o conheciam descreviam-no como uma pessoa de voz suave, gentil e até tímida. Casou com a também atriz Jill Ireland em 1968, e a relação entre ambos foi profunda e duradoura. O casal aparecia frequentemente junto em filmes, incluindo Breakheart Pass e The Valachi Papers. De 1972, tragicamente, Ireland faleceu de cancro em 1990 e Bronson ficou devastado com a sua morte. Mais tarde, casou com Kim Weeks em 1998. Nos últimos anos de vida, a saúde de Bronson começou a decair. Fez a sua última aparição no cinema em Family of Cops 3 em 1999, antes de se retirar da representação. Sofrendo de Alzheimer e outros problemas de saúde, Bronson passou os seus últimos anos longe dos holofotes. O primeiro casamento de Charles Bronson foi com Harriet Tendler, uma figura fundamental na sua juventude, que desempenhou um papel vital na sua transição de um meio humilde para o mundo da representação. Os dois conheceram-se em 1947, em Filadélfia, quando ambos eram jovens aspirantes a atores e estudavam na escola de teatro Bessie Fee Hicks. Na altura, Harriet tinha apenas 18 anos e era oriunda de uma família judia abastada. O seu pai era um agricultor de sucesso, profundamente tradicional e cético em relação à sua relação com Bronson, cujo nome de batismo era Charles Bukinski. Bronson, 8 anos mais velho do que ela, vinha de um meio muito diferente. Filho de imigrantes lituanos, cresceu em extrema pobreza na Pensilvânia e trabalhou nas minas de carvão desde os 16 anos para sustentar a sua numerosa família. Serviu como artilheiro de cauda na Segunda Guerra Mundial antes de regressar à vida civil, onde lutou para encontrar o seu lugar. Apesar da desaprovação inicial do pai, em grande parte devido a diferenças religiosas e sociais, uma vez que Bronson era católico e não tinha estabilidade financeira, Harriet acreditava no seu potencial. Desafiou as convenções e as expectativas da família ao casar com ele em 1949, apenas 2 anos depois de se terem conhecido. O seu pai, a Contragosto, deu a sua bênção, embora não sem hesitação. Os primeiros anos de casamento foram desafiantes. Bronson estava determinado a tornar-se um ator de sucesso, mas ainda não tinha encontrado trabalho constante. Harriet, demonstrando uma enorme fé e resiliência, tornou-se a única provedora da família. Ela trabalhou incansavelmente como locutora de rádio e assumiu outros empregos para sustentar os dois, enquanto ele fazia audições para papéis e participava em pequenas peças de teatro e filmes. O início humilde da família foi exemplificado pelo primeiro encontro. Bronson, sempre frugal e honesto, admitiu que tinha apenas 4 cêntimos no bolso. Foi um começo modesto para um homem que um dia se tornaria um dos atores mais reconhecidos e bem pagos do mundo. Juntos, tiveram 2 filhos, Suzanne e Tony. Embora a carreira de Bronson tenha começado a arrancar gradualmente nas décadas de 1950 e 60, especialmente com a sua persona robusta e pragmática no ecrã, as pressões da fama, as longas ausências e talvez a disparidade nas suas ambições de vida acabaram por ter o seu efeito. O casamento terminou em divórcio em 1965, após mais de 15 anos juntos. Tendler escreveu posteriormente um livro de memórias no qual partilhou percepções sobre a vida a 2, expressando admiração pela sua determinação e refletindo sobre o distanciamento emocional que a fama trouxe à relação. O segundo e mais conhecido casamento de Bronson foi com a atriz inglesa Jill Ireland, uma artista bela e talentosa que se tornaria a sua frequente colega de elenco e companheira mais próxima durante mais de 2 décadas. Os dois conheceram-se em 1962, no set de filmagens de A Grande Evasão, onde Ireland visitava o seu então marido, o ator escocês David McCallum, que contracenava com Bronson. Num momento de franqueza que se tornou parte da história de Hollywood, Bronson terá dito a McCallum: "Vou casar com a tua mulher." Embora tal declaração possa parecer audaciosa, revelou-se profética. O casamento de Ireland e McCallum acabou por terminar e, em 1968, casou com Bronson. Os Bronson tornaram-se uma família mista, reunindo filhos de casamentos anteriores e, eventualmente, aumentando o número de membros da família. Ao todo, criaram 7 filhos. 2 do anterior casamento de Bronson, Suzanne e Tony. 3 do casamento anterior de Ireland, incluindo um filho adotivo e 2 filhas biológicas, Zuleika e Katrina, esta última também adotada. A família vivia numa luxuosa mansão em Bel Air, bem diferente das origens de Bronson na extração de carvão.
Apesar dos símbolos de riqueza de Hollywood, Bronson era conhecido por ser um homem reservado e estoico, enquanto Ireland era vista como mais extrovertida e carinhosa. O seu relacionamento era de contrastes que se complementavam profundamente. Ireland e Bronson tornaram-se um dos casais mais icônicos de Hollywood, tanto dentro como fora do ecrã. Contracenaram juntos em 15 filmes, incluindo Breakheart Pass, The Mechanic e Assassination. Ireland interpretou frequentemente papéis que refletiam a sua relação na vida real com Bronson, uma parceira dedicada ao lado de um herói duro e muitas vezes problemático. Esta parceria ajudou a consolidar a imagem de durão de Bronson, ao mesmo tempo que deu à Irlanda uma plataforma para mostrar o seu próprio talento como atriz dramática. Fora das câmaras, o seu casamento era marcado por uma profunda lealdade e um afeto duradouro, embora não isento de desafios. Um dos capítulos mais dolorosos da sua vida juntos começou no final da década de 1980, quando Ireland foi diagnosticada com cancro da mama. Tornou-se uma defensora pública da sensibilização para o cancro, escrevendo 2 livros detalhando a sua luta contra a doença e oferecendo esperança e informação a outras mulheres que enfrentavam o mesmo problema. Durante toda a sua doença, Bronson permaneceu ao seu lado, oferecendo cuidados e apoio emocional, embora com a sua característica calma e estoica. Faleceu a 18 de maio de 1990, aos 54 anos, na sua casa em Malibu. A sua morte representou uma perda profunda para Bronson, que raramente falava publicamente sobre o seu luto, mas foi visivelmente afetado pela sua ausência. A história da sua vida juntos foi dramatizada no filme para televisão de 1991, Reason for Living, The Jill Ireland Story, onde Bronson foi interpretado pelo ator Lance Henriksen, captando a intensidade e a profundidade do vínculo entre ambos. Quase uma década depois, a 27 de dezembro de 1998, Charles Bronson casou pela terceira e última vez. A sua nova mulher era Kim Weeks, atriz e produtora de áudio que tinha trabalhado com Jill Ireland nas gravações dos seus audiolivros durante a doença da cantora. A relação entre ambos desenvolveu-se discretamente nos anos que se seguiram à morte de Ireland. Weeks era conhecida por ser gentil, paciente e compassiva, características que podem ter oferecido a Bronson uma sensação de paz e conforto nos seus últimos anos. O casamento foi mais discreto, longe dos holofotes, à medida que a saúde de Bronson se deteriorava. O casal permaneceu junto até a morte de Bronson, a 30 de agosto de 2003, devido a complicações relacionadas com a doença de Alzheimer e pneumonia. Kim Weeks esteve ao seu lado, dando continuidade ao legado silencioso de lealdade e devoção que definiu as relações mais significativas de Bronson ao longo da sua vida. Entre as muitas figuras lendárias da era dourada de Hollywood, poucos atores personificaram a masculinidade estoica e a intensidade robusta como Charles Bronson. Conhecido pela sua personalidade rude, força silenciosa e personagens moralmente complexas, Bronson conquistou um lugar de destaque como uma das estrelas de ação mais formidáveis do cinema. Apesar da sua postura rígida perante os ecrãs, Bronson era um homem profundamente reservado fora deles, evitando frequentemente os holofotes e mantendo as suas opiniões pessoais bem guardadas. No entanto, houve uma exceção. Uma relação que rompeu a sua habitual reserva e despertou emoções intensas, a sua animosidade em relação ao também ator Henry Fonda. Na complexa teia de relações de Hollywood, a forte antipatia de Bronson por Fonda destaca-se como uma das rivalidades mais intrigantes e amargas da história do entretenimento. Charles Bronson não tinha qualquer antipatia por muitas pessoas. Aliás, era frequentemente descrito pelos colegas como reservado, tranquilo e surpreendentemente gentil na vida privada. A sua imagem rude nos ecrãs raramente se refletia no seu comportamento pessoal. Não era conhecido por guardar rancores ou quesilhas mesquinhas, e não se interessava por mexericos ou conflitos públicos. Mas algo em Henry Fonda o incomodava profundamente. Algo que, com o tempo, se transformou num ódio genuíno que até os amigos próximos notavam com surpresa e, por vezes, preocupação. Para Bronson, não se tratava de uma irritação passageira ou de um ciúme competitivo. Era algo mais visceral, algo enraizado em experiências profundamente pessoais e filosofias conflituosas sobre a representação, a vida e a integridade. As raízes do ódio de Bronson por Fonda terão começado no set de Era Uma Vez no Oeste, de 1968, o clássico western italiano realizado por Sergio Leone.
Neste filme, Bronson interpretou o misterioso anti-herói que tocava harmônica, enquanto Henry Fonda foi escolhido, contrariando o seu tipo habitual, como o vilão frio e calculista Frank. Para Bronson, que tinha superado a pobreza e anos a interpretar vilões e bullies de fundo, este papel representou um grande avanço. Era a hipótese de finalmente mostrar a sua versatilidade como protagonista num western épico. Mas foi também nesse set que o seu desprezo por Fonda começou a crescer. Fonda, um pilar do establishment de Hollywood, e conhecido pelo seu perfeccionismo, terá sido desdenhoso e condescendente com Bronson, que vinha de um meio humilde e era conhecido pela sua sensibilidade operária. Fonda, um ator com formação em artes performativas e um longo legado de aclamação da crítica, via alegadamente Bronson como um artista inferior, uma estrela de ação sem a subtileza ou a habilidade dos grandes atores da sua geração. Embora nunca tenha sido diretamente confrontador, o ar de superioridade e o comportamento passivo-agressivo de Fonda soaram arrogantes e desrespeitosos a Bronson. Os dois homens representavam extremos opostos no espectro de Hollywood. Fonda, o idealista aristocrático com raízes na Broadway, e Bronson, o outsider que se fez a si próprio e chegou ao topo com garra e pura presença. Diferenças filosóficas entre os dois que iam para além da representação. Fonda, uma liberal convicta e ativista eloquente, sobretudo durante as décadas de 1960 e 1970, marcadas por uma forte polarização política, discursava frequentemente nos sets de filmagem sobre política, guerra e justiça. Bronson, por outro lado, era extremamente reservado e tinha pouca paciência para o que considerava discursos inflamados e demagogos. Não acreditava que o trabalho de um ator fosse dar lições ou fazer grandes gestos políticos. Considerava o hábito de Fonda de moralizar não só irritante, mas hipócrita, especialmente vindo de alguém que, na visão de Bronson, tinha vivido uma vida relativamente privilegiada. Para Bronson, a autenticidade e a humildade eram valores essenciais, valores que não via em Fonda. Mesmo décadas depois, Bronson nunca suavizou a sua avaliação. Amigos e colegas que o questionaram sobre Fonda relataram ter recebido respostas lacônicas e desdenhosas, ou ocasionalmente um desabafo invulgarmente duro. Quando discutiam sobre colegas de elenco, Bronson raramente era efusivo, mas as suas críticas eram ponderadas. Como Fonda. Porém, não havia essa diplomacia. Bronson deixou claro que considerava Fonda arrogante, condescendente e falso. Embora Bronson tenha trabalhado com diversas personalidades difíceis ao longo da sua carreira, nenhuma provocou a mesma animosidade crua que Fonda. Não se tratava de uma quesilha com discussões públicas ou cobertura da imprensa sensacionalista. Era algo mais profundo. Era algo silencioso, pessoal e duradouro. Talvez o mais fascinante no ódio de Bronson por Henry Fonda seja que não se tratava de rivalidade pela fama ou inveja do sucesso. Foi um choque de princípios, de visões do mundo. Bronson via-se como um homem do povo, duro, silencioso e autêntico, enquanto Fonda representava para ele a elite de Hollywood que desprezava pessoas como ele. A tensão entre os dois serve de janela para as divisões culturais mais amplas, dentro de Hollywood e nos próprios Estados Unidos durante uma era turbulenta. É um lembrete de que, mesmo entre atores onde reina a ficção, as emoções reais, profundas e duradouras, podem fervilhar sob a superfície. No final, a animosidade de Charles Bronson em relação a Henry Fonda era mais do que uma antipatia pessoal. Era emblemática de uma profunda ruptura entre dois homens muito diferentes, forged por origins, personalidades e crenças. Para Bronson, que passou a vida a evitar dramas pessoais e a manter-se longe dos holofotes. O facto de ter expressado abertamente desprezo por Fonda diz tudo sobre a intensidade deste ódio. Charles Bronson, um dos atores mais icônicos e duradouros de Hollywood, conhecido por interpretar personagens duras, faleceu aos 81 anos, no dia 30 de agosto de 2003. A sua morte ocorreu no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles, Califórnia, um hospital de renome por tratar muitas figuras importantes da indústria do entretenimento. A sua morte marcou o fim de uma era significativa no cinema americano, uma vez que Bronson construiu uma reputação formidável ao longo das décadas de 1960, 70 e 80 como a personificação do anti-herói silencioso e estoico.
O seu falecimento trouxe uma onda de reflexão e nostalgia de fãs, colegas e historiadores de cinema, que o recordavam pela sua intensa presença em cena, pela sua personalidade robusta e pelo seu contributo singular para os gêneros de ação e western. Nos anos que antecederam a sua morte, Bronson afastou-se dos holofotes, alimentando especulações sobre a sua saúde e bem-estar. Foi amplamente divulgado que sofria de pneumonia e doença de Alzheimer nos últimos anos de vida. Duas condições debilitantes que afetaram significativamente a sua qualidade de vida. O Alzheimer, uma doença neurológica progressiva, é particularmente trágico para qualquer pessoa, mas especialmente para um ator cuja carreira foi construída com o carisma, a presença física e o impacto. Apesar da narrativa pública se ter centrado nestas condições, estas não foram oficialmente listadas como causas de morte. Quando a sua certidão de óbito oficial foi divulgada, esclareceu-se a realidade médica por detrás do seu falecimento. A causa primária da morte foi listada como insuficiência respiratória, uma condição que significa a incapacidade do pulmão em oxigenar o sangue ou remover o dióxido de carbono de forma suficiente. Esta insuficiência, no caso de Bronson, foi o resultado de um cancro do pulmão metastático, uma condição grave e frequentemente fatal em que o cancro com origem nos pulmões se espalha para outras partes do corpo. O cancro do pulmão é particularmente agressivo e difícil de tratar, especialmente em fases avançadas, quando se torna metastático. Este diagnóstico foi especialmente comovente tendo em conta o hábito de fumar de Bronson durante toda a sua vida, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento da doença. Além do cancro do pulmão e da insuficiência respiratória, a sua certidão de óbito também citou a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e a cardiomiopatia congestiva como causas secundárias. A DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença pulmonar inflamatória crônica que obstrui o fluxo de ar dos pulmões e está tipicamente associada à exposição prolongada a gases irritantes ou partículas em suspensão, geralmente provenientes do fumo do cigarro. Costuma causar dificuldade respiratória, tosse persistente e infecções respiratórias frequentes, que podem comprometer seriamente a saúde da pessoa ao longo do tempo. A cardiomiopatia congestiva, por outro lado, refere-se a uma condição na qual o músculo cardíaco enfraquece e se torna incapaz de bombear sangue eficientemente, levando frequentemente à acumulação de líquido nos pulmões e noutros tecidos, uma condição conhecida como insuficiência cardíaca congestiva. Esta combinação de graves problemas de saúde crônicos criou um prognóstico sombrio, especialmente para alguém da idade avançada de Bronson. Após a sua morte, Charles Bronson foi sepultado no cemitério de Brownsville, em West Windsor, Vermont, uma zona rural tranquila e pitoresca que contrastava fortemente com os cenários urbanos austeros de muitos dos seus filmes. Vermont sempre foi um refúgio e um lugar de conforto para Bronson e a sua família. A decisão de o enterrar ali refletia um lado mais privado e pessoal do ator, um lado que o público raramente via. Embora tivesse interpretado uma personagem endurecida e muitas vezes violenta no ecrã, Bronson era conhecido por ser um homem reservado e discreto na vida real, que prezava a solidão e a beleza da natureza. O seu local de descanso final na tranquila zona rural da Nova Inglaterra foi um fim apropriado para uma vida vivida em grande parte sob os holofotes, mas marcada por um forte desejo de privacidade nos seus últimos anos.